Que a Tua presença nos fortaleça, que a Tua alegria nos fortaleça. E que a nossa vida venha a ser motivo de alegria no Teu coração. Nós viemos até esse lugar crendo na manifestação da Tua presença aqui. E que a Tua revelação nos faça Te conhecer mais. E que o Teu conhecimento nos enriqueça. Atrai os nossos olhos para aquilo que é eterno. Para aquilo que só o Senhor tem e que só o Senhor pode dar. Que nessa hora, ainda que estejamos todos juntos aqui, cada um esteja sós contigo. Com os nossos olhos fechados, nós entramos no nosso lugar secreto. Fala o nosso coração, Pai, em nome de Jesus. Nós nos entregamos a Ti. Todo-Poderoso, seja o centro do meu ser. Me toma em Tuas mãos e mostra-me o Teu reino. Com o meu corpo eu Te glorificarei. Te dou meu coração, faz nele a Tua tenda. O Teu altar, a Tua casa, que eu seja o lugar onde Tu és adorado noite e dia. Eu estou em Ti, Tu estás em mim. Como foi no Teu jardim, Senhor. Tu és santo. Todo-Poderoso, seja o centro do meu ser. Me toma em Tuas mãos e mostra-me o Teu reino. Com o meu corpo eu Te glorificarei. Te dou meu coração, faz nele a Tua tenda. O Teu altar, a Tua casa, que eu seja o lugar onde Tu és adorado noite e dia. Eu estou em
estás em mim. Como foi no teu jardim, Senhor, o teu altar, a tua casa, que eu seja o lugar onde tu és adorado noite e dia. Eu estou em ti, tu estás em mim. Como foi no teu jardim, Senhor, tu és santo, tu és santo, Deus, tu és santo, tu és santo, Deus. Adora Ele, liga a tua voz. Tu és santo, tu és santo, Deus, tu és santo, tu és santo. Ministre ao Senhor, declare que Ele é santo. Eu quero ser como tu és, Senhor. Tu és santo. Quero ser como tu és. Tu és santo. Eu quero ser como tu és. O teu altar, a tua casa, que eu seja o lugar onde tu és adorado noite e dia. Eu estou em ti, tu estás em mim. Como foi no teu jardim, Senhor. Como foi no teu jardim, Senhor. Tu és santo. Abraça-nos, Pai. Abraça-nos com o teu amor. Que o nosso coração, Pai, seja cheio de amor por ti. Enche-nos do teu amor.
que um abraço teu, é tão interessante isso, perceba, quando nós somos abraçados, um peito encosta no outro. Não é simplesmente uma questão de braços, é uma questão de corações sendo colocados um de frente para o outro. Que você receba um abraço de Deus nessa manhã. Amém? E que o teu coração seja cheio, sinta o coração dele batendo bem perto do teu. Até que o teu coração se alinhe no compasso do coração do Pai. E nós possamos experimentar a verdade de que Ele é a nossa fonte. Ele é a tua fonte. Pode tomar teu assento, querido. Não saia desse espírito não, tá? Permaneça aí. Eu glorifico a Deus por essa manhã. Eu amo reuniões durante a manhã. A gente acabou de acordar, nossa cabeça está fresca, não tem preocupação do dia ainda. A gente não está cansando. A gente está descansado, acordando. Então, a tendência é que o nosso culto ao Senhor, ele suba de intensidade. Eu queria agradecer, pastor Enoque, obrigado pelo convite, pela oportunidade que você deu da gente estar aqui. A minha esposa está aqui comigo em espírito, amém? Eu e ela somos um, ela ficou dormindo, ela não conseguiu levantar. Mas é um trato que a gente tem com ela. Se ela prega de manhã, ela me deixa dormir. Se eu prego de manhã, eu deixo ela dormir. A manhã é preciosa. Eu queria compartilhar algo com vocês, queridos. Em primeiro lugar, eu preciso explicar o que Deus está fazendo na minha vida nesse tempo. Eu tenho sentido de uns meses para cá, o Senhor dando algumas direções. E elas não são nada do que você já não saiba. Elas não são nada além das nossas forças. É muito pelo contrário. Eu tenho percebido o quanto o Senhor se agrada das coisas simples. Quanto Ele se agrada da gente voltar à essência do que é o Evangelho. E de qual é a nossa missão. Sabe, nos meus períodos devocionais, nesses últimos tempos, eu tenho lido muito o livro de Atos dos Apóstolos. Eu faço a leitura cronológica da Bíblia, então os livros de Atos está totalmente intercalado com as cartas de Paulo. E a gente percebe que, ao mesmo tempo, a profundidade do ensino de Paulo, a excelência das revelações que Paulo teve, como ele mesmo declara, elas, no momento dele anunciar Jesus, ele volta para o extremamente simples. Não interessa o quanto ele cresceu, o quanto ele aprendeu, o quanto ele viu do Senhor. Quando ele tinha que falar de Jesus para alguém, a conversa era a mesma. Um dia eu estava no caminho e uma luz apareceu para mim. E eu sabia que era Deus, mas não sabia quem Deus era. Tive que perguntar: quem és tu, Senhor? E foi Jesus me revelando que Ele é o Messias. Ele morreu e Ele ressuscitou. E a mensagem era essa. Ele morreu e Ele ressuscitou. Ele é real. A mensagem do Evangelho é essa. Amém? O Senhor Jesus, quando perguntam para Ele qual é o maior dos mandamentos, Ele diz: amarás o Senhor teu Deus com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento. Ele diz: este é o primeiro e grande mandamento. E Ele completa com o segundo, dizendo: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Ele termina então essa declaração dizendo: destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O que o Senhor conquistou para nós, além de salvação, foi vida eterna. Amém? E em João 17:3, Ele deixou bem claro que a vida eterna é essa, que te conheçam a Ti, Senhor, como o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem Tu enviaste. Então a nossa missão, queridos, é levar a vida eterna por onde a gente vá. E é o conhecimento do Senhor. É anunciar Jesus. Deus tem me trazido para um tempo em que as coisas que Ele tem me mostrado, as coisas que Ele tem falado, as experiências que nós temos tido, elas nos colocam num nível que nós ainda não experimentamos, mas o Evangelho ainda é o mesmo. O Senhor tem ressaltado a simplicidade do Evangelho, independente do nível que você tenha chegado. E o que eu queria dizer liberar para vocês aqui hoje nesta manhã é uma passagem muito conhecida que está em Lucas 15, verso 11 em diante. É a parábola do filho pródigo. Na Nova Versão Internacional diz o filho perdido. Abra a tua Bíblia, Lucas 15, verso 11 em diante. O texto diz assim: Jesus continuou:
Um homem tinha 2 filhos. O mais novo disse ao seu pai: Pai, quero a minha parte da herança. Assim ele repartiu sua propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: Quantos empregados de meu pai têm comida de sobra, e eu aqui morrendo de fome? Me porei a caminho e voltarei para meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e o beijou. O filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Porque este meu filho estava morto, voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: Seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele respondeu ao seu pai: Olha, todos esses anos tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço e nunca desobedeci às tuas ordens. Mas tu nunca me deste nenhum cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou os teus bens com prostitutas, matas o novilho gordo para ele. E disse o pai: Meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. Que o Senhor nos abençoe. Amém, queridos? Sabe, algumas coisas a gente precisa falar a respeito das parábolas que Jesus contou. As parábolas eram histórias, ilustrações que ele usava para explicar para as pessoas o que era o reino de Deus. Eu acho isso tão lindo a respeito do Senhor, porque Ele, mesmo sendo Deus, tendo todo o conhecimento habitando dentro dele, Ele sabe que linguagem usar com cada um de nós para que a gente possa compreender e captar aquilo que Ele está querendo passar. E a linguagem do Senhor, ela é visual. Ele conta uma história, um cenário. Ele de uma forma muito rica, Ele consegue nos fazer enxergar o que é o reino. Perceba que para isso é muito precioso para Deus. Você não simplesmente saber o que o reino de Deus é, mas que você consiga enxergar o reino de Deus. Ele disse para Nicodemos: ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. O Senhor quer que você veja a cena. Amém? Ainda que tenha sido uma história que Jesus criou para nos ilustrar o reino, Ele é o autor da vida. Amém? Então, Ele trouxe à existência uma realidade do reino a respeito de uma história que Ele contou. Então, eu vou me apegar, se isso fosse de qualquer outro autor, eu diria que foi uma história inventada. Mas como vindo do próprio Jesus, que é o autor da vida, Ele está mostrando de uma forma muito prática e simples como funciona o coração do Pai. Eu não sei se você já percebeu, esse texto ele é rico demais, a gente pode passar o resto da vida pregando só nele, se a gente quiser. Mas é tão interessante o fato de que algumas coisas começaram a chamar a atenção. E eu não sei se você percebe que a figura do pai mal aparece no começo da história. Ele está ali como simplesmente mais alguém na história. Parece que o texto é totalmente sobre o filho mais novo.
O filho mais novo está tomando decisões, o filho mais novo está tomando atitudes, o filho mais novo está se movendo, o filho mais novo está se expondo, o filho mais novo está gastando, o filho mais novo está sofrendo. O filho mais novo, então, de repente está trabalhando, de repente ele está decidindo voltar para casa. A gente mal vê a figura do pai no começo. E eu começava a me perguntar, Senhor, por que isso? Aí você percebe que quando o filho decide voltar para casa, o pai entra em cena de uma maneira que ele ainda não tinha aparecido no começo do texto. Ele aparece agora, o pai dando decretos, o pai tomando atitudes, o pai decidindo, o pai amando, o pai até saindo de casa para convencer o filho mais velho a voltar, o pai dando uma declaração e explicando o motivo daquela festa. Aliás, a festa é do pai, amém? É por causa do filho, mas a festa é do pai. O pai fez uma festa para ele, por causa do filho que voltou. Então eu percebo que Jesus está falando da nossa vida. Ele usou essa história para nos mostrar como funciona a história da nossa vida. E o que nos tira da casa do Pai não é o Pai. É exatamente a falta de conhecimento dele que nós temos. Queridos, eu não sei quantas pessoas você conhece que tem resistência às coisas de Deus. Com certeza você conhece uma ou mais pessoas que não querem estar onde você está agora. Que tem, ou que já estiveram dentro da casa do Senhor e já não estão. Se você conversar com todas essas pessoas, o problema delas nunca é com o pai, é com a casa. Amém? A casa, muitas vezes, se você não discerne o pai, a casa não faz sentido. Se você não reconhece o pai dentro da casa, a casa simplesmente ela não segura ninguém. Está num ambiente onde a palavra é pregada, se você não conhece o pai sobre quem a palavra prega, não faz o menor sentido. Você está num ambiente onde existe um protocolo, existem costumes, existe um conjunto de valores. Simplesmente obedecer regras, sem conhecer o coração do pai, é regra sobre regra, preceito em cima de preceito. É uma coisa que fica chata com o tempo. E não é que o mundo lá fora é melhor. É que a coisa fica às vezes tão sem sentido que o mundo parece fazer mais sentido do que está dentro da casa. Você olha para as pessoas se divertindo, você olha para as pessoas tendo uma aparência de prazer, ainda que seja passageiro, e você fala, cara, eu não estou tendo nada disso. Sabe, a gente precisa se apegar a alguns detalhes desse texto. Jesus diz que esse homem tinha 2 filhos e o mais novo lhe pede a sua parte da herança. Isso foi uma coisa que sempre mexeu com a minha cabeça. Porque quem é que pede a herança para um pai vivo? A gente pode partir do princípio, será que esse cara matou o pai no coração? Ele pede a sua parte da herança para um pai vivo. Agora o lindo é isso, que o lindo e interessante é que eu fico pensando, poxa, como é que o pai deu, né, a herança? Tipo, como é que o pai aceita esse negócio da herança? E se você perceber, ele não deu a herança só para o filho mais novo. Ele repartiu a herança entre eles. Cada um recebeu a sua parte. E eu fiquei meio que fazendo umas perguntas. Eu não tenho problema nenhum de fazer perguntas para Deus, amém? Eu acho que o Espírito da verdade é quem nos guia pela verdade. E a melhor pessoa para a gente perguntar algumas coisas é para o Senhor mesmo. Sabe aquele negócio, o que é essa herança, Senhor? Porque o pai entregou. Uma herança não é algo que você simplesmente tem e está com o pai. Uma herança é algo que você só tem quando o pai não está mais. Até então é do pai. Foi uma pergunta tipo, sabe, lembra daquela brincadeira de criança? O que é? Né? O que é essa herança? Essa porção que é nossa, está com o pai e o pai nos dá a hora que a gente pede ela. E o Senhor me respondeu de uma maneira muito simples, essa é a sua vida. Não se trata de coisas, se trata da sua vida. Ele é a fonte da vida. Amém? A nossa vida veio dele. Nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Sabe, eu tenho um pastor amigo meu, ele chama Artiliano, ele é lá do Nordeste.
Eu conheci ele quando a gente foi fazer uma missão no Nordeste. E esse pastor, ele me abençoa muito com os devocionais que ele me manda todos os dias. Ele tem um grupo no WhatsApp das pessoas que ele manda devocional dele todo dia. É um versículo e um comentário embaixo. E eu sou ricamente abençoado por esses comentários que ele faz. E nessa semana passada, ele mandou um que eu achei extremamente interessante. Eu queria dividir ele com vocês. Ele fala sobre a criação, sobre o jardim do Éden. E de quando o Senhor, ele disse para as águas produzirem os seus seres viventes. Então, os mares produziram seus peixes, seus seres viventes ali dentro. Ele disse para a terra produzir a erva do campo e produzir os animais. Então, a terra produziu e agora os seres estão na terra. E então, Deus, quando faz o homem, ele não diz para a terra ou para a água, ele diz para si mesmo. Ele diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. O comentário que ele colocou, que para mim me deu uma visão completamente diferente, é que Deus ele não cria simplesmente as coisas. Tudo que foi criado tem o seu habitat natural. Os seres da água, eles têm o seu habitat, que é a própria água que os fez. Se você tira um ser da água, do seu habitat, ele morre. Da mesma forma, um ser da terra, ele tem o seu habitat natural, ele foi produzido pela terra. Se você tira ele do seu habitat, ele morre. Então você percebe que quando Deus faz o homem, Deus é o habitat do homem. Amém? Se você sai de Deus, cara, se você se desliga dele, é inevitável que comece a morrer. Um peixe ele não morre imediatamente a partir do momento que ele sai da água. Ele se debate ainda por um tempo. Ele tenta respirar. É cruel ver um peixe morrendo fora d'água. A expressão daquele peixe tentando respirar e simplesmente a vida indo embora demora alguns instantes. Não significa que você ainda está vivo, mesmo desligado de Deus. É uma questão de tempo até essa vida se esvair completamente de você. A nossa vida veio dele, ela só faz sentido, ela só é abundante quando nós estamos na fonte. Amém, queridos? É quando a nossa vida está nele. Eu não quero viver a minha vida do meu jeito, porque todas as vezes que eu fiz isso, o resultado não foi bom. Alguma coisa começou a funcionar mal, e uma coisa funcionando mal significa que ela está perecendo. Uma coisa que não funciona, ela significa que ela está se acabando. É uma questão de tempo até aquilo parar de funcionar completamente. E o Senhor é tão misericordioso que antes da gente parar de funcionar, Ele nos dá a oportunidade. Amém? Esse filho, ele pede para o pai a sua vida. Você percebe que o que ele pede para o pai é o controle. Me dê a parte da herança que me cabe. Você percebe que ele não pegou a herança e saiu embora imediatamente. O texto diz, depois de alguns dias. Ou seja, ele pega a sua vida e ele ainda continua dentro da casa. A gente precisa discernir a raiz de algum dos nossos males. E é quando a gente simplesmente pega o controle da nossa vida. A gente tira ele da mão de Deus, ele passa a ser nosso. Se você quer conhecer uma pessoa, dê a ela um pouco de poder. Amém? Dê um pouco de poder. Dinheiro não estraga ninguém. Dinheiro só revela o que está dentro de você. Ele é alguma forma de poder. Se você é uma pessoa generosa, com muito dinheiro, você vai continuar sendo generoso e você vai ser mais generoso ainda. Se você é uma pessoa avarenta, com muito dinheiro, você vai ser mais avarento ainda. Se você é arrogante, com um pouco de dinheiro, você é arrogante, com muito dinheiro, você é mais arrogante ainda. Se você é uma pessoa que se importa com os outros, com dinheiro ou sem dinheiro, você vai se importar com os outros. O poder, ele só revela, ele só potencializa aquilo que nós somos. E você percebe que agora que esse cara tem o controle da vida dele, ele está na casa, mas ele agora é o seu Senhor. Isso é muito perigoso, porque estar na casa não significa muita coisa. Estar em Deus significa todas as coisas. É a nossa vida, o nosso controle está na mão dele. Amém? É simplesmente de estar na mão dele. Entenda o que eu estou querendo trazer aqui para vocês nessa manhã. É simplesmente voltar à simplicidade do Evangelho. De estar conectado à fonte.
de estar nele, de receber dele e de devolver para ele, e de nele dar muito fruto. Jesus disse: permaneceis em mim. Se vocês não estiverem em mim, ele fala: aquele que está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Você percebe que nesse texto da videira verdadeira, quantas vezes Jesus fala permanecer? O nosso esforço tem que ser esse, querido. Aliás, o nosso único esforço nessa vida cristã é o de permanecer nele, porque o resto vem dele. Como Deus vai te usar, é Ele que vai te usar. Não é o que você vai usar a Deus. Não é a respeito de você usar o Senhor. É do Senhor te usar. É você estando nele, Ele te move do jeito que Ele quiser. É você estando nele, sai de você o fruto que Ele quiser que saia. E é uma surpresa tão prazerosa o dia a dia com o Senhor, porque você percebe coisas novas saindo de você todo o tempo. Você fala: o que é isso que está saindo de mim agora? Cara, está vindo dele. Ou seja, então ele está fazendo uma coisa nova. Ele está fazendo uma coisa nova. E sabe, é extremamente renovador, digamos assim. Parece que você nasce de novo toda vez que Deus começa uma coisa nova, porque parece que Ele está fazendo de um jeito que você não estava acostumado. Parece até que é outro. É o mesmo Deus. Parece que você agora está numa outra... Não, é a mesma fé. É a mesma Bíblia. É o mesmo Espírito Santo. Ele só está se movendo diferente. Deus não muda. A palavra de Deus diz que nele não há mudança nem sombra de variação. Mas Ele se move. Amém? Ele se move de um jeito, de repente Ele se move de outro jeito. E eu não quero dizer para Deus qual é o jeito certo dele se mover. Ele é quem sabe como é o jeito certo. É a vontade do Pai. É simplesmente estar sujeito à vontade dele. Sabe, por muitas vezes eu li a Bíblia e eu questionava a bondade do Senhor. Porque a gente vê em determinados momentos Deus mandando o povo de Israel entrar num lugar e matar tudo que tem vida ali dentro. Mata tudo, mata boi, mata ovelha, mata mulher, mata criança, mata velho. Você fala: meu Deus, o Senhor pegou pesado, né? Aí a gente pensa: isso está certo? Glória a Deus que a gente está na nova aliança, amém, queridos? A nossa ordem não é para matar ninguém. É muito pelo contrário. Agora a gente é amar, é a respeito da gente morrer dentro do nosso coração. O mandamento agora é esse: você morre para que os outros tenham vida. Amém? Glória a Deus por isso. Se tiver que matar, é só um, é você, né? Mas a questão não é o que é certo, o que é errado. A questão é o que Deus mandou ou o que Ele não mandou. A vontade dele é soberana. Amém? Eu preciso simplesmente fluir de acordo com a vontade dele. Nessa história que Jesus usou para retratar o reino de Deus, ele mostra que o filho mais novo pegou o controle da sua vida. E agora que ele está no controle, ele permanece por quanto tempo ele quiser e ele sai a hora que ele quiser. Você não vê o pai oferecendo resistência em nenhum momento. Você não vê o pai no começo da história dizendo: mas para que você quer minha herança? Mas eu ainda estou vivo. Ou tipo assim: o que é que você vai fazer com isso? Você vai ter que prestar contas. Ou o filho indo embora e o pai falando: não vá, pensa direito. Fica aqui mais um pouco, eu te amo tanto. Olha, aqui é muito melhor do que lá fora. Você não vê o pai resistindo de forma alguma. Porque quando você pega o controle da sua vida, você está dizendo: eu sou o meu Senhor. Sabe, é triste a gente ver muitos cristãos que vivem dessa forma hoje. Eles estão dentro da casa. Amém? Eles ainda estão dentro da casa, mas assumiram o controle da sua própria vida. É uma questão de tempo. É uma questão de tempo. A gente precisa perceber onde o mal começa. Amém? E cortar pela raiz. Então ele, depois de alguns dias, ele sai de casa. E agora ele começa a gastar. A Bíblia diz: ele gastou tudo de forma irresponsável. Porque longe da presença de Deus, nada do que você tem multiplica. Ele só vai. Ele só vai. Você está longe da fonte. E a sua vida longe da fonte, ela só gasta. Ela só gasta, 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 gasta. A velocidade com que esse texto acontece,
É algo surpreendente, porque num só versículo diz, não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo que tinha e foi para uma região distante. E lá desperdiçou seus bens vivendo responsavelmente. Ou seja, ele saiu e acabou, cara. É uma questão de... passa tão rápido a vida sem Deus, que é uma coisa assustadora, como que definha rápido. Ele começou a passar fome naquela terra. Agora ele está sem nada. Amém? Só que ele ainda tem o controle da sua vida. O controle ainda é dele. Ele perdeu todo o poder que ele tinha, mas ele ainda está com o controle na sua mão. E ele toma uma atitude. Diz que ele foi empregar-se com um cidadão daquela terra. Perceba bem o texto. O filho sai da casa do pai. Ele conhece como funciona a casa do pai. E agora, longe da casa do pai, olha o que ele está fazendo para ter vida de volta. Ele se coloca debaixo de outra pessoa. Para você perceber que na nossa natureza, nós carecemos da fonte. Nós carecemos do Pai nos alimentando. Nós carecemos dessa pessoa que nos dê alguma dimensão de autoridade, algum campo de atuação. E se não é Deus fazendo isso, cumprindo esse papel na tua vida, o mundo vai cumprir, cara. Deixa eu te dar um conselho. Eu acho muito melhor ser filho de Deus do que ser filho do mundo. Amém? Porque o mundo não ama como o Pai nos ama. O mundo não é a minha fonte. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Foi isso que Jesus Cristo disse. A minha fonte não é do que está lá fora. O mundo não pode exercer a paternidade que só Deus pode exercer na minha vida. E ele se coloca debaixo de uma outra paternidade. Você percebe então que quando você toma o controle da tua vida e gasta ela, porque teus olhos estavam lá fora, há uma distorção dentro da tua mente a respeito do que é paternidade. Você acha que relacionamento com pai, de pai para filho, é como de patrão para empregado. É simplesmente de serviço. Eu faço por merecer. E deixa eu te falar, o reino de Deus não é a respeito de você fazer por merecer. É você receber o que você nem merece porque Ele fez. Quem fez foi Ele, você não merecia e Ele te deu. Não faz o menor sentido na nossa conta. Porque a mente do mundo é assim, se você fizer, você recebe. Quem aqui recebe salário sem não trabalhar? Só político, né? Depende do cargo que você tiver, né? Mas normalmente as pessoas, para receber o salário, elas têm que trabalhar. Amém? E quem aqui trabalha sem receber salário algum? Tipo, só por prazer. Eu vou trabalhar, não preciso receber não. Se tem amor dentro do teu coração, você até se coloca como voluntário de alguma coisa. Você se doa. É interessante que quando você faz o que você gosta, você não precisa nem receber. Se você faz o que você ama, a recompensa é fazer. Amém? É estar ali. E aí a gente já está entrando num detalhe muito interessante, que é a respeito de amar. Amar para quem você faz. Porque aí você ama o que você faz. Ele começa a cuidar de porcos. E eu acho interessante esse momento na história, porque ele começa a passar fome. E ele olha para os porcos comendo. E diz o texto que ninguém lhe dava nada. Ninguém, ou seja, nem os porcos lhe davam alguma coisa. Nada. Ele não recebia nada de ninguém. Ele estava morrendo de fome, trabalhando, para você perceber que longe da fonte, ainda que você se esforce ao máximo, você não tem o mínimo para simplesmente viver. Essa é a história da nossa vida. Longe de Deus é exatamente assim. Quem já viveu longe do Senhor aqui? Você sabe do que eu estou falando. O texto diz, caindo em si. Repete comigo, caindo em si. Tipo, o cara se tocando. Ele se colocou. Parece que agora a coisa está posicionando, caindo em si. Caindo em si significa que ele estava viajando. Esse tempo inteiro ele estava agindo como um louco. Ele caindo em si, ele se tocando do que é a verdade. Caindo em si está dizendo, agora ele está tendo um contato com a verdade. Ele está tendo um encontro com a verdade dentro dele. E a verdade ela é muito simples. Ele diz, caindo em si. Na casa do meu pai, até os trabalhadores têm fartura de pão. E eu aqui estou passando necessidade. Quando você tem uma revelação da verdade, a verdade ela vai te apontar para a bondade do Pai.
O que esse filho está reconhecendo é que meu pai é bom. Na casa do meu pai, até os trabalhadores desfrutam da bondade dele. Queridos, isso é tão lindo a respeito de Deus, porque a bondade dele vai adiante de qualquer atitude sua. Perceba o texto de Zaqueu, por exemplo. Jesus está entrando numa cidade, vem Zaqueu, aquele homem corrupto, sobe numa árvore para ver Jesus. Jesus olha para a árvore e fala: desce daí porque eu vou comer na tua casa hoje. Jesus está honrando aquele homem. O Filho de Deus está dizendo: eu quero entrar na sua casa. E Zaqueu desce cheio de alegria, recebe Jesus na sua casa. Zaqueu não fez nada para merecer a presença de Jesus. Jesus entra na casa dele. Jesus dignifica aquela casa. Jesus reveste aquela casa de honra. O Filho de Deus está dentro daquele lugar. Então Zaqueu levanta na mesa e fala: Senhor, a partir de hoje eu vou dividir meus bens com os pobres. Nossa, esse é o homem corrupto. E se eu defraudei alguém, eu vou restituir ele 4 vezes mais. Ele está dando sentença. Jesus então disse: hoje veio salvação dentro dessa casa. Você percebe, a bondade ela foi na frente. Depois veio o arrependimento. Quando você tem um encontro com a bondade de Deus, o arrependimento ele é uma consequência. Você não precisa se arrepender primeiro para desfrutar da bondade de Deus. Cara, ele é tão bom que a bondade dele vai na frente. O primeiro encontro que você tem é com a verdade de que Deus é bom. Ele é bom de verdade. O que esse filho mais novo está dizendo é: na casa do meu pai, até os trabalhadores têm fatura de pão. O pai é bom. Ele fala: e eu aqui estou passando necessidade. Ele está comparando a vida que ele tem agora com a vida que ele tinha. Ele tá olhando para os empregados, porque agora ele é um empregado. E na posição de empregado do mundo, ele percebe que até um empregado de Deus tem uma vida melhor do que a dele. Até uma pessoa religiosa, até uma pessoa que só serve a Deus e não desfruta da paternidade, até uma pessoa assim está melhor do que ele. É interessante porque quando a gente está longe do Senhor e a gente pensa em voltar para Ele, a primeira coisa que a gente pensa é numa vida religiosa. A primeira coisa que a gente pensa é em simplesmente: não, agora eu vou fazer tudo certinho. Não, agora eu vou voltar lá e vou ficar dizendo amém. Não, agora eu vou me colocar como um escravo. Agora eu vou simplesmente fazer... E Deus, tudo bem, ninguém serve mais do que os filhos, isso é verdade, amém? Mas existe algo que é muito mais excelente, é você estar com o Pai. Quando a gente está longe dele, o que a gente acha é que vida com Deus é uma vida de serviço, você é um empregado do Senhor, você agora tem que ter uma vida religiosa. Porque ele está numa posição de empregado do mundo, ele agora imagina como é que é ser um empregado de Deus. Ele diz: eu vou voltar para casa. E ele prepara uma sentença para ele mesmo, porque você percebe que todo mundo tem a sua justiça própria. Não sei se é uma tentativa de convencer o pai a recebê-lo, pelo menos de alguma forma, mas ele declara uma sentença sobre a sua própria vida. Eu não sou mais digno de ser chamado teu filho. Ele está dizendo que ele não é digno. Não foi o pai que disse isso. É lindo porque para o pai o filho vai ser sempre filho, cara. Se você for, hoje é domingo, hoje é dia de visita na cadeia. Se você olhar para aquelas mães que estão na fila ali, elas não estão visitando bandidos, elas estão visitando os filhinhos delas. Para a sociedade, é um bando de bandido que não presta. Aquelas mães não têm o menor medo de entrar ali, porque elas estão indo encontrar com o filhinho delas. O pai sempre vê o filho como filho. Quando o pai diz: o filho, ele morreu para mim, ele está simplesmente magoado, porque o filho é sempre filho. Ele dá uma sentença para ele, ele diz: eu vou voltar e vou dizer, já não sou digno de ser chamado teu filho, recebe-me como a um dos teus trabalhadores. Porque até os trabalhadores desfrutam da bondade do Pai. E ele se põe de caminho. Repete comigo: ele se põe de caminho. Eu acho muito interessante que ele entrou no caminho, amém? E Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então assim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então esse jovem se pôs no caminho. Ele se colocou em Jesus.
aquele que religa a gente com Deus. E no momento que ele se coloca no caminho, olha o que o texto diz: vendo o pai ainda de longe, correu ao seu encontro. Isso é tão lindo a respeito de Deus, porque a velocidade da restauração acontece num nível que a gente nem acompanha. Você se coloca no caminho, o pai já está contigo. No momento que o teu coração se aplicou a voltar para ele, ele já está com você, cara. Porque esse desejo foi ele mesmo que colocou dentro de você. No momento que ele entra no caminho, o pai já está com ele, abraçado, beijando. Olha a velocidade que isso aconteceu. Estando ele ainda longe, o pai correu ao seu encontro, teve compaixão dele, foi lá, abraçou e o beijou. E você pensa agora desse cara tentando... É até engraçado ele tentando dar um decreto pesado sobre sua própria vida no meio de um abraço do amor de Deus. Você consegue imaginar o pai esmagando ele falando: pai, peguei contra o céu, contra ti, e já não sou digno nem de ser chamado teu filho. E o pai está beijando. É muito lindo como Deus nos ama, amém? É constrangedor. Agora você vê o pai entrando em cena nessa história, e agora a história é do pai, a história não é mais do filho. Quando o pai entra em cena, você percebe que é tudo a respeito dele. Amém? Quando o pai entrou em cena, agora o texto é a respeito do pai amando o filho que voltou. Ele começa a dar um decreto sobre a sua vida. É engraçado, ele está disposto a viver uma vida religiosa. Ele está disposto a simplesmente não padecer na mão do mundo. Ele está disposto a simplesmente não viver no pecado. Ele está disposto a simplesmente fazer a coisa certinha. Ele está disposto a simplesmente obedecer regras, obedecer ordens, obedecer mandamentos, porque é isso que um trabalhador faz. Ele está disposto a viver no mínimo, na zona mais periférica de uma vida com Deus. Ele está disposto a isso, só que o pai tem para ele, cara. No meio do decreto que ele está dando, o pai vem com o seu decreto. E o decreto do pai é muito mais poderoso. O decreto do pai é surpreendente, o decreto do pai é assustador. O decreto do pai, ele dá uma ordem para os trabalhadores e diz: depressa. Ou seja, isso é para acontecer agora. Tragam a melhor roupa e coloquem nele. Coloque uma sandália nos seus pés. Coloque uma aliança no seu dedo. E matem o novilho gordo, porque hoje vai ter festa nessa casa. Meu filho que estava morto ressuscitou. Ele estava perdido e foi achado. Você percebe, olha a velocidade com que acontece. Ele se coloca de caminho, o pai já está nele. Quando ele começa a querer se justificar, o pai já dá um decreto de restauração. Quando o arrependimento verdadeiro nasceu, você está ativando o céu sobre a sua vida, cara. E tudo começou com o reconhecimento da bondade do pai. Aquilo que você reconhece no pai é o que você vai ativar sobre a sua vida. A bondade de Deus veio num nível que ele nunca tinha experimentado. Ele achou que era só fartura de pão que ele ia ter. Ele vai ter agora o bezerro gordo, ele vai ter uma roupa nova, ele vai ter uma aliança no dedo, ele vai ter sandália nos pés. Ele vai ter uma festa. A bondade do pai, ela excede o teu entendimento. A gente não sabe o quanto Deus é bom. A gente experimentou alguma bondade dele. Você não faz a menor ideia do quanto ele é bom. Eles começaram a se alegrar. Agora aquela casa tem um som diferente. Pelo que o texto diz, houve um acontecimento naquela casa único, que nunca tinha acontecido. Olha o que o texto fala. O filho mais velho, estando no campo, ouviu o som de longe. E essa figura do filho mais velho entrando agora na história, nos dá até a impressão de que o filho mais velho é uma pessoa de coração ruim. Que o filho mais velho é alguém que não ama. Mas esse texto é só, em resumo, ele está nos dizendo que o amor de Deus, ele é maior do que aquilo que a gente entende como justiça. O que o filho mais velho está bravo é simplesmente porque ele acha que é injusto. Aquele filho mais novo recebe uma festa e ele não. Sabe, às vezes a gente não entende o que move o coração de Deus. E a gente acha que é simplesmente a gente fazer por merecer. E o amor, Deus ama. E existe algo que toca corações. Amém? Eu acho lindo quando o Senhor deixou escrito que Ele resiste ao soberbo, mas dá graça ao humilde. E que o Senhor diz que Ele não resiste a um coração quebrantado.
Ele não resiste. Então você tem a ideia de Deus não resistir, ainda que Ele queira resistir, Ele não consegue, porque um coração quebrantado toca o coração dele de um jeito que ele não aguenta. Que o amor dele, é isso que é maravilhoso. Deus é juiz, amém, queridos? Ele é juiz mesmo, mas Ele é Pai. E a gente precisa desfrutar do privilégio de ser filho do juiz. Porque o juiz pode emitir o decreto que ele quiser. Tem a justiça que está ali. E a justiça, a lei, ela não precisa nem de juiz para ela ser cumprida. A lei está ali, cumpriu, está tudo bem, não cumpriu, está lascado. Agora, quando o pai é o juiz, cara, você está lascado. Mas Ele te ama. O que Jesus está dizendo aqui, esse texto ele está falando para os judeus, é que vocês precisam conhecer o Pai. Vocês só conhecem um Deus, vocês só conhecem o Senhor Todo-Poderoso, vocês conhecem o juiz, você conhece o legislador, você conhece aquele que opera, aquele que abriu o mar, vocês precisam conhecer o Pai. Olha o que o pai no texto diz. O filho mais velho ouve aquele som de longe. E ele não quer entrar. Ele ficou bravo porque ele pergunta: que barulho é esse? E um dos empregados diz: aquele teu irmão voltou. E o teu pai mandou matar um novilho gordo para ele fazer uma festa. Ele ficou bravo, não quis entrar. Olha o pai de novo entrando em cena. Cara, o pai se pergunta: a festa não está completa se todos os filhos não estiverem na casa. Amém? O pai sai da casa, cara, de novo. Ele vai buscar o outro no campo. Ele vai tirar o outro de uma vida simplesmente religiosa de serviço. Ele vai trazer ele para dentro dessa festa. Porque no momento que a festa começou, ela não vai parar. Amém? A festa não vai parar. A festa está acontecendo. O pai sai, a festa ainda está acontecendo. É interessante a gente saber disso, que no momento que Jesus conquistou para nós a salvação, essa porta está aberta. Esse som de festa está saindo do lado de dentro o tempo todo. E o pai está chamando para dentro, está chamando para dentro, está chamando para dentro. O pai pergunta: por que você não quer entrar? E olha o que esse filho mais velho diz: olha, eu tenho te servido como um escravo todos esses anos. Olha a vida que esse cara levava na casa do pai. Ele estava na casa, mas não conhecia o pai. Você nunca me deu um cabrito para me alegrar com os meus amigos. E vem esse teu filho que gastou tudo com prostituta, e o senhor mata um novilho gordo para ele. O cara está falando: isso não faz sentido. É a misericórdia, queridos. Se a gente fosse receber só o que a gente merece, nenhum de nós estava na presença dele. É por isso que ele tomou o nosso lugar naquela cruz. Porque pelas nossas obras a gente nunca estaria com ele. Ele conquistou um lugar para a gente em Deus. E agora o pai está explicando: filho, tudo que eu tenho é teu. Mas é justo que nós nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e ressuscitou. Ele estava perdido e foi achado. Você está percebendo uma coisa? Isso é algo que a gente precisa analisar, não só essa parábola, mas as duas que vieram antes. Antes dessa veio a da dracma perdida, e antes da dracma perdida veio a da ovelha perdida. E se você olhar lá em Lucas 15, volta lá no comecinho, no verso 1, que você vai entender por que Jesus falou essas parábolas. Só volta aí um pouquinho. Lucas 15, verso 1. O começo dessas parábolas. Olha como começa o texto. Todos os publicanos e pecadores estavam se reunindo para ouvi-lo. Ou seja, Jesus se sentava com eles. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Então houve uma situação. Pessoas de má fama, pessoas consideradas impuras, pessoas consideradas não dignas, estavam tendo momentos com Jesus e Jesus não tinha problema nenhum de estar com eles. Então os mestres da lei, as pessoas que faziam tudo certinho, estavam se questionando: por que ele senta com eles? Por que ele se assenta no meio de pecadores? Aí então Jesus lhe propôs essas parábolas. E aí você vai perceber que as parábolas falam da mesma coisa. A ovelha perdida, a dracma perdida, o filho perdido,
falam da mesma coisa. E não é a ovelha, a dracma ou o filho, é a respeito da alegria do pai. Na ovelha perdida fala, qual homem dentro de vocês, que tendo 100 ovelhas, perdendo uma, não deixa as 99 e vai atrás daquela uma que achou. E achando-a, põe-na sobre os seus ombros, volta para casa, chama os seus amigos e vizinhos e diz, alegrai-vos comigo, porque eu achei a minha ovelha que estava perdida. Aí Jesus diz, de igual modo, repete comigo, de igual modo, haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos. E ele continua. E qual mulher que perdendo uma dracma dentro da sua casa não acende a luz, varre a casa toda até achar, e quando acha, chama as amigas e vizinhas e diz, alegrai-vos comigo, porque achei a minha dracma perdida. De igual modo, repete comigo, de igual modo, os anjos fazem festa diante de Deus quando um pecador se arrepende. As 3 parábolas são a respeito do quê? A alegria de Deus de ter de volta o que se perdeu. Ele é dono do ouro e da prata, querido. Ele é criador de todas as coisas. Tudo é dele. Não tem nada que você dê para Deus que não tenha sido Ele que te deu em primeiro lugar. Não tem nada. A maior oferta que eu possa dar é simplesmente uma sobra daquilo que Ele me deu. A melhor canção que eu possa cantar para o Senhor, foi Ele que me inspirou. A melhor mensagem que eu possa pregar, a palavra é dEle. A melhor justiça que eu possa praticar, é fruto de estar nele. Não tem nada que surpreenda a Deus do que eu possa fazer, porque tudo veio dEle e funciona exatamente por estar com Ele. Agora, se tem uma coisa que alegra o coração de Deus, não é Ele ter algo a mais, porque não tem nada a mais que Ele não precisa de nada a mais. Ele é perfeito, Ele é suficiente em si. É ter de volta o que um dia esteve e já não está. O pai se alegra de ter de volta o que ele perdeu. A explosão de alegria de um pai de ter de volta o que perdeu, se você perceber, nós somos assim também, cara. E é que a gente se esquece. A correria desse mundo, ela toma tanto o nosso tempo, a nossa mente, que a gente se esquece de que nos alegra mais ter de volta o que a gente perdeu do que simplesmente ter uma coisa nova que a gente nunca teve. Quando você comprou, por exemplo, seu telefone, hoje em dia todo mundo tem um telefone que vale mais do que a vida. É um momento azedo. Você arrumou seu telefone, legal, você mexe no seu telefone, você está lá brincando no seu telefone, mas a alegria de ter o telefone foi aquela ali, poxa, que legal, tem um telefone agora, olha lá, também tem um telefone. Digamos que você perca seu telefone. Aí você fica pensando, ai meu Deus do céu, agora lascou tudo, todos os meus contatos, todas as minhas anotações, todas as minhas fotos. Você pensa na trabalheira que vai dar agora, rapaz, tem a senha de cartão, tá tudo ali, eu fazia tudo com esse telefone, meu Deus do céu. Aí você começa a se tocar do quanto aquele telefone significava para você. Aí de repente você acha seu telefone. A alegria de achar o telefone é muito maior do que a alegria de ter comprado o telefone. A alegria de recuperar um carro que foi roubado é muito maior do que a alegria de simplesmente comprar o carro. Eu tive uma experiência na minha adolescência, eu conto isso em todo lugar, porque se encaixa perfeitamente nisso. Eu fui um adolescente muito rebelde. Eu cheguei naquela fase da adolescência e me rebelei contra o meu pai. Eu queria ser o contrário do meu pai. Meu pai andava arrumado e eu era punk. Meu pai gostava de ouvir forró e aquelas músicas dele. Eu gostava só de ouvir hardcore e uns sons que meu pai não tragava. Parece que eu fazia para afrontar ele. Meu pai, então, ele olhava para mim toda vez e ele olhava aquela imagem de uma rebelião contra ele. Ele não tinha Deus, ele não sabia como se comportar. Então ele só dava bronca, só brigava comigo. E eu só ouvia bronca e só reclamação. Então a gente se distanciou. Vivia na mesma casa, mas eu não queria nem encontrar com meu pai. Meu pai, quando me via, também parece que não tinha muita alegria. Então a gente vivia essa vida desse jeito. Churrasco de fim de semana, eu nem descia, eu não queria ficar perto. Eu não queria ouvir os comentários. O jeito que ele me olhava era de reprovação. Eu entendi, meu pai não gosta de mim. E por consequência, a gente tende a rejeitar tudo aquilo que nos rejeita. Eu também pensava, eu também não gosto dele. E ficamos desse jeito. Uma bela madrugada, eu acordo com o meu pai debruçado por cima de mim, no meu quarto. E meu pai estava me beijando sem parar. E dizendo, meu filho, meu filho, meu filho, com a voz trêmula.
uma voz de choro. Ele estava me beijando e dizendo: meu filho, só isso. Ele fez isso por alguns segundos, daqui a pouco ele levantou, saiu do meu quarto, eu não entendi nada, voltei a dormir. E no outro dia de manhã eu perguntei para ele: o que foi que aconteceu? E ele ainda estava meio atordoado. Ele falou: rapaz, meu pai era médico, ele já está com o Senhor agora. E ele era médico da época do bip. Quando se lembra da época do bip? Tocava um bip, aí você tinha que ligar na central do bip para saber quem que ligou, para você ligar de volta para... Era um WhatsApp das cavernas, né? Era o bip. Meu pai odiava esse bip. Ainda mais quando tocava no meio da madrugada. Médico odeia essas coisas no meio da madrugada, porque sabe que lá vem bucha. Não foi o bip que tocou naquela madrugada, foi o telefone de casa mesmo. Mas ele já, aquele instinto dele de rejeitar qualquer chamada dessa no meio da madrugada ativou. Ele foi atender correndo, porque podia ser algum paciente. E era realmente alguém de um hospital. Só que essa pessoa do outro lado da linha estava falando para ele: doutor Manuel, chamando ele pelo nome, falando: o seu filho, Rodolfo, ele foi atropelado. E ele está morrendo aqui no hospital agora. Ele está perdendo muito sangue, ele não vai resistir. O senhor precisa vir agora, porque o seu filho está morrendo. Meu pai acordou com essa notícia, cara. Ele desesperou, ele não teve tempo de raciocinar. Ele ficou desesperado, ele começou a colocar roupa, começou a chorar. E meu pai era um cara muito desesperado, muito nervoso. Ele não sabia nem se vestir direito, colocando a camisa de qualquer jeito. E disse ele que quando ele ia descer a escada, ele se tocou: peraí, eu não vi o Rodolfo sair hoje. Ele não sai dia de semana. Meu pai teve a brilhante ideia de ir no meu quarto antes. Era um trote. Era um amigo meu, que tinha achado muito legal fazer isso no meio da madrugada. Muito divertido você fazer isso com os outros. Mas você percebe que o meu pai teve uma explosão de alegria por causa da minha vida. Eu não fiz nada para merecer aqueles beijos e aquele abraço. É que entre o telefone e meu pai no quarto, ele tinha perdido o filho dele. Quando ele chegou no quarto, ele teve o filho dele de volta. E a alegria de você ter de volta o que você perdeu é muito maior. O coração de Deus explode de alegria quando você volta para Ele. Você percebe que agora a casa não sofreu prejuízo algum. O pai repartiu os seus bens com os 2 filhos e um levou a sua parte embora. Mas o novilho gordo ainda está lá. Os trabalhadores ainda estão lá. Meu irmão, você pode sair da presença de Deus. Ele não deixa de ser Deus por causa disso. Ele continua sendo Deus. Só que quando Ele tem de volta aquilo que se perdeu, é motivo de festa. É simplesmente tudo no lugar. É tudo do jeito que devia estar funcionando. Um dia eu acordei com esse texto na cabeça e eu perguntava: tá, e a herança? Porque o cara gastou a parte dele da herança. E quando esse pai se for, esse filho não tem mais herança, foi aí que Deus me falou que a herança era a vida. Porque ele tirou a vida dele, que estava na mão de Deus, e agora ele devolveu a vida dele para Deus. E devolver a sua vida para Deus, pronto, Deus foi restituído. Não interessa o quanto você aprontou, o quanto você pecou, interessa que se você voltou, você devolveu para Deus o que era dele. É isso que Ele quer de volta. É a nossa vida. Arrependimento não é a gente ficar se amargurando e a gente se punir e ficar oferecendo sacrifícios para recompensar tudo que a gente gastou. A gente não tem como repor o que a gente gastou da nossa vida. O que Deus quer é que a gente simplesmente entregue de volta o que era dele, o controle. Entregar a nossa vida para Ele. Eu queria nessa manhã estar orando com vocês a respeito disso. Você pode se colocar de pé comigo? Meu irmão do teclado pode aqui me dar uma força, por favor? Queridos, isso aqui é o Evangelho. Simples como ele é. Na linguagem de hoje, é um Evangelho old school. A escola antiga, é simplesmente isso. É a palavra de Deus e não tem nada além dela. É o sangue de Cristo e acabou. Curva a tua cabeça e fecha os teus olhos.
A restauração na vida desse jovem que Jesus ilustrou começou na hora que ele caiu em si. E cair em si faz você pensar no teu passado, no teu presente, no teu futuro. De uma maneira muito simples, ele lembrou da vida que ele tinha. Ele reconheceu a vida que ele estava levando. Ele percebeu que nesse ritmo o futuro não seria bom. Passado e presente e futuro, eles tomam uma dimensão maior quando você cai em si. Você se situa na história. E a história não termina hoje. A história se estende. Então, o lugar onde você está hoje, tendo como comparação o lugar onde você já esteve, te diz para que rumo está indo. O Senhor está nos chamando para que a gente esteja não simplesmente na casa dele, mas esteja com ele na casa. E se ele estiver do lado de fora, que nós estejamos com ele do lado de fora. E se ele subir para os montes, que nós estejamos com ele nos montes. E ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. É ele. Porque se você está nele, a casa, o reino, estão dentro de você. Um filho que honra o pai em qualquer parte do mundo, ele vai viver de uma maneira que glorifique o nome do pai. Uma pessoa que foi bem educada dentro da sua casa e respeita, ele vai ser bem educado em qualquer lugar que ele for na face da terra. Quando você está em Deus, o reino de Deus está dentro de você. Sim, você serve, mas não mais por um salário, é por amor. Você reconhece que tudo é seu e não tem falta de nada. E Jesus insistia com seus discípulos dizendo: não se preocupem com o que vocês têm que comer, de vestir, porque o Pai sabe o que vocês precisam. Busquem o reino, busquem a sua justiça. Todas as demais coisas vão ser acrescentadas. Eu não preciso de algo mais para me fazer feliz. O filho mais velho queria um cabrito para se alegar com seus amigos. Ele queria algo mais. E o pai está falando: poxa, tudo é teu. O novilho gordo era teu. O Senhor quer que a gente conheça o Pai, que a gente desfrute da presença dEle. Porque quando você conhecer o Pai, quando você estiver apaixonado por Ele, não tem mais peso algum em estar com Ele. Muito pelo contrário, é só prazer. Você vai ter prazer em dizer não para você. Você vai ter prazer em abrir mão de coisas por causa dEle. Você vai ter prazer de resistir a tentações, porque você está em Deus, e em Deus há prazer, na presença dEle há delícias. Portanto, eu oro para que o Espírito Santo nos traga de volta para a verdade que nos rege. Senhor, que nós caiamos em nós nessa manhã. Que cada um caia em si e reconheça que nossos caminhos não são melhores do que os teus, nossos planos não são melhores do que os teus. Boa, perfeita e agradável é a tua vontade, não a nossa. A nossa justiça diante da tua é como um trapo de imundície. Pai, em nome de Jesus Cristo, ajuda o nosso coração a reconhecer que se a gente tira o controle das tuas mãos, é uma questão de tempo até que tudo se perca. Portanto, eu oro para que o Senhor nos convença. E se há alguém aqui nessa manhã que gostaria de devolver sua vida para Deus, ainda que você esteja na casa, ou se você nunca esteve, ou se você está do lado de fora, é um convite para todos. Se tem alguém que gostaria de devolver a sua vida para Jesus, entregar a sua vida para Jesus é uma maneira muito clara de falar isso.
Mas devolver eu acho que é uma maneira mais completa, porque a sua vida veio dele. Se você gostaria de devolver sua vida para Jesus, sai do teu lugar, vem aqui na frente, vem orar aqui com a gente. Se você reconhece que é isso que está faltando, esse prazer, essa alegria, é de estar com o Pai, eu vou estar esperando por você. Glória a Deus, meu irmão. O Espírito Santo for falando com você, sai do teu lugar e vem. Porque é a respeito disso. Então Jesus explicou para aqueles judeus por que ele parava para falar com pecadores, por que ele se assentava na mesma mesa. Falou, porque o Pai se alegra quando ele tem de volta o que se perdeu. Minha missão é essa, é alegrar o coração de Deus. O primeiro decreto sobre a vida de Jesus de forma pública da parte de Deus foi: este é o meu filho amado, em quem tenho prazer. Ou seja, o maior trabalho de um filho é dar alegria para o pai. Que a tua vida seja motivo de alegria no céu. E você creia que nessa hora o céu está em festa. A dracma perdida fala de alguém que se perde dentro da casa. Aquela mulher tem que acender a luz da casa. Ou seja, não está perdido, só está fora do seu propósito. Está ali dentro, é só acender a luz que aparece. E muitos podem estar dentro da casa perdidos. Se tem alguém que está dentro da casa e perdido, você sabe. Devolve a tua vida para Deus hoje. Devolve o controle para Ele. Não é você quem diz o que Ele faz. É a presença dele que faz você fluir na direção que Ele quer. Santo é o teu nome, Pai. Estenda suas mãos para cá, para essas pessoas aqui na frente. É muito sério isso que está acontecendo. É muito lindo. Talvez se tivesse um paralítico andando, levantando da cadeira de rodas hoje, todo mundo ia estar gritando, mas deixa eu te falar, nenhum milagre provoca alegria no céu. É um filho voltando para casa que sim. Então a gente precisa perceber que se isso daqui alegra o coração de Deus, deve alegrar o nosso. Que a gente nunca trate como qualquer coisa. Esse é o alvo. Esse é o alvo. No livro de Atos você vai perceber que eles tinham uma prática diária. Todos os dias estavam no templo, todos os dias partiam pão de casa em casa. Em cada alma havia temor, muitos sinais e maravilhas eram feitos. Mas diz algo do que Deus fazia enquanto tudo isso funcionava. E Deus acrescentava todos os dias aqueles que iam sendo salvos. Então a igreja só funciona por um propósito: para que o Pai vá acrescentando todos os dias. Esse é o final perfeito de uma reunião. São os filhos voltando para uma casa e a reunião encerrando em festa. E aquele fim que aparece no final não é o fim. É só o começo. Tipo, tem continuação nesse episódio. Enquanto você está aqui diante do altar, deixa eu te chamar a atenção para uma coisa. A festa produz um som. E o som sai de dentro da casa. O som vai alcançar o campo. O som vai alcançar as ruas. E a explicação desse som é a sua vida. O Pai, Ele mesmo se encarrega de contar a tua história do lado de fora, para que aqueles que estão fora possam entrar também. A sua história, a história da sua volta produziu um som no céu, que vai reverberar para aqueles que vêm depois de você. Eu quero que você saiba que por causa da sua vida, muitos e muitas filhos e filhas de Deus
estarão voltando para casa também, porque a tua volta produziu um som que saiu de dentro da casa, e é o Pai que está contando a tua história do lado de fora. Nenhum de nós é bom, Ele é bom. Pai, em nome de Jesus Cristo eu te peço, recebe teus filhos aqui, filhas nessa hora. Eu oro para que as vidas deles, nas tuas mãos, produzam um som de alegria no céu, que reverbere por toda a terra. Eu te peço que em nome de Jesus, assim como no texto que nós lemos, nós chamamos a existência todo o poder da tua palavra, que eles sejam edificados, restaurados, Senhor. Vestes espirituais novas, uma aliança que foi mantida, sendo colocada no dedo deles, novas sandálias nos pés, para que eles possam caminhar de uma maneira diferente, e que eles saibam que a simples presença deles em Deus já alegra o coração do Pai. Pai, ajuda o nosso coração a permanecer. Livra-nos das distrações, livra-nos das seduções que tendem a nos tirar da tua presença. Eu te peço, Senhor Jesus, atrai o nosso coração, para que a gente nunca saia desse lugar. Esse lugar que só se alegra quando está tudo em ordem. Nós queremos estar em ordem. Nós queremos estar em Ti. Nós devolvemos a nossa vida para a fonte. Toma de volta o que é Teu, Senhor. Seja restituída a Tua alegria com a nossa volta. Que o sangue de Jesus seja ministrado sobre a vida de cada um deles, apagando os pecados, cancelando maldições, justificando, santificando, e que eles experimentem, Senhor, não uma vida religiosa, mas que eles experimentem a presença do Pai, fazendo tudo funcionar de novo. O que eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém.